Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas muito obrigado por você estar aqui. E desde já eu peço desculpas pela qualidade da minha câmera, porque meu celular sofreu uma queda e realmente minha câmera ficou prejudicada. Então eu estou usando a webcam do meu notebook mesmo, mas ainda assim eu creio que o mais importante seja a mensagem que vai ser dita aqui. E assim, de antemão, eu gostaria de ser bem sincero com vocês que eu estou mais como um Jonas do que como alguém de livre e espontânea vontade aqui falando para vocês, né, essa mensagem. Porque a vontade do homem, né, a visão do homem, o julgamento do homem, né, que eu sou, ele é muito menos brando do que o que Deus tem para essas pessoas, né? Tal como Jonas, que ao olhar para os ninivitas, ele tinha um outro julgamento, né, também muito menos brando do que aquele que o Senhor tinha em relação à população de Nínive. E realmente, de fato, a minha mensagem, aliás, a mensagem que Deus colocou no meu coração desde o dia de ontem à noite, quando eu estava fazendo a minha devocional, foi direcionado aos pastores, né? Principalmente aos pastores que são adeptos da teologia da prosperidade, né? A saber, aqueles principalmente aqueles mais destacados dentre eles, né? Como Edir Macedo, né? R.R. Soares, Valdomiro Santiago, né? E tantos outros, né? Estevão Hernandes, né? Tantos outros que, infelizmente, decidiram seguir por um caminho que eles sabem, né, não só pelo tempo de vivência que eles têm de ministério, mas principalmente porque não é possível, eu não consigo crer que depois de décadas de ministérios que eles possuem, eles não tenham ouvido sequer uma vez o falar do Senhor a eles a respeito de como eles têm procedido. A palavra de Deus diz que é impossível que não venham os escândalos, mas mas a Bíblia diz bem claro, ai daqueles por quem vem o escândalo. E ontem à noite eu estava fazendo a minha devocional e foi interessante que Deus estava falando um versículo de Isaías, né, onde o profeta falava exatamente sobre isso, palavras que eram colocadas na sua boca pelo Senhor, palavras que eram palavras cortantes, né? E que não vinham dele, mas que deveriam ser ditas. E eu fiquei pensando, ué, o que é que o senhor está querendo me dizer sobre isso? E hoje pela manhã eu recebi um vídeo, sinceramente muito triste, né? E uma pedra de tropeço gigantesca, né? Inclusive esse vídeo chegou para mim através das mãos de uma pessoa não cristã, ou seja, esse vídeo já serviu de pedra de tropeço para essa pessoa. E esse vídeo já tinha se tornado, inclusive, motivo de chacota entre pessoas não cristãs. E antes que alguém venha levantar aquele versículo e dizer, porque as coisas de Deus para o homem comum são coisas de louco, esse versículo não abarca todas as coisas, né? Ou seja, se os ditos servos de Deus cometem loucuras, essas coisas são loucuras, tá certo? Deus não está chancelando embaixo das atitudes dessas pessoas simplesmente porque elas decidem fazer e pronto, tá certo? Como disse Jesus, né, aquilo que o homem plantar, isto ele também colherá. Então, as coisas de Deus para o homem comum são coisas de louco. Mas as coisas loucas dos seres humanos são apenas coisas loucas mesmo, tá certo? Não são abarcadas por este versículo. E esse vídeo que me chegou mostrava o Edir Macedo incentivando as pessoas a deixarem, é claro, ainda em vida, né,
no testamento escrito a vontade deles de deixar os seus bens, de doar os seus bens para a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele, inclusive, nesse vídeo, ele não cita, pelo menos o vídeo, eu acho que é só um trecho, mas ele não cita exatamente a Igreja Universal do Reino de Deus, mas ele diz, né, falou assim, olha, comunique às pessoas próximas, deixe a sua vontade expressa em um testamento, deixando os seus bens para a igreja, né? Claro que ele estava dizendo a igreja dele, né? Mas isso, olha, isso foi de um absurdo tão grande, né? Como se já não bastasse as décadas de, de absurdos que ele cometeu a olhos vistos, né? Que foi propagada todo pelo planeta, né? Mostrando, ele ensinando obreiros, dizendo ou dá ou desce, né? Ensinando como os obreiros arrancarem mais dinheiro dos fiéis, ter sido preso com razão por curandeirismo, entre outras práticas, né? Que é a de tomar dinheiro de gente pobre, né? Vamos colocar as palavras no lugar certo, tomar dinheiro de gente pobre, né? E só faltar pedir o trismo, coisa que o Valdomiro Santiago fez, né? Como se não bastasse isso, agora a nova estratégia dele é incentivar os seus fiéis a deixarem no testamento os seus bens para a igreja, sob a desculpa de que isso seria para a obra do evangelismo. Rapaz, isso chega, me dói o coração. Sério mesmo, porque eu fico pensando, né? Jesus, ele e os apóstolos, né? Eles fizeram a obra que eles fizeram, né? Que 2000 anos depois estamos aqui nós falando sobre o cristianismo, né? O cristianismo, a maior religião do mundo, né? Ou seja, a obra que eles fizeram alcançou bilhões e bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Toda ela foi feita com muito poucos recursos, muitos deles de doações, doações simples. Jesus não tinha jatinho, não tinha rede de TV, não tinha conglomerado midiático na mão dele, não tinha rádio, emissora e todo tipo de coisa, não morava em Atlanta, nos Estados Unidos, né, Edir Macedo? Que deve ser bom ficar aí bem longe da justiça brasileira, que já demonstrou que não tem paciência com você mais, né, coitadinho. E assim, Jesus e os apóstolos fizeram tudo isso com poucos recursos, mas ele só vai conseguir evangelizar as pessoas, sabe, se ele receber milhões e milhões, ora milhões, já passam de bilhões, né? Há quanto tempo existe a Igreja Universal do Reino de Deus? Será que Jesus ele precisava dessa estrutura toda para levar o evangelho? E a pregação dele foi muito simples, a ordem dele foi muito simples. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, né? Ide, ou seja, era receba, reflita sobre a mensagem e transmita para o próximo. Foi basicamente isso, né? Você transfere para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você puder alcançar. E hoje em dia, em pleno século XXI, né, no século das comunicações, das conexões, isso ficou ainda mais fácil, né? Tá aqui a gente conversando através da internet. E esse vídeo tem a capacidade de rodar o mundo inteiro. E aí você se pergunta, caramba, Jesus não gastou um segundo do ministério dele construindo templos faraônicos, né, estruturas de escolas de apóstolos. Não, ele saiu ali, ó, a pé, sobre o lombo de animais, né, de jumentinhos e tal, para pregar a palavra, indo de cidade em cidade, fazendo o trabalho de formiguinha, né? Os apóstolos também. Poxa, eles, sabe, fizeram isso de uma forma tão simples, mas Edir Macedo só conseguirá evangelizar o planeta se ele tiver os seus bens que você deixará para
igreja dele, né? Amigo, isso é uma falácia, isso é uma mentira, tá certo? E o mesmo vale para todos esses apóstolos, bispos e outros títulos que eles se dão, né? E é engraçado porque o título apóstolo, né, ele tem a ver com testemunha ocular de algo, né? Então, a menos que essas pessoas tenham cerca de 2000 anos, eu acho difícil que elas sejam de fato apóstolos, né? Mas, enfim, eles podem se chamar do que quiser. Mas esse vídeo, vocês acho que percebem que a minha postura de homem é mais de revolta com essas pessoas, né? Mas a de Deus é de amor, né? De abertura, tal como com os ninivitas, né? Que eram um povo inimigo até de Israel, o qual o profeta, por o profeta queria deixar que os ninivitas não recebessem a misericórdia de Deus, né? Essa é a verdade. Tanto é que Jonas ele foge dessa missão que Deus dá a ele, né? E passa pela história toda que vocês conhecem, da baleia e tudo mais, né? E por isso que eu disse que eu estou aqui como Jonas, tá? Que a vontade que dá é, sinceramente, de colocar todas essas pessoas na cadeia, né? Que é onde eu acho que é o lugar delas, né? Infelizmente, não tem uma punição maior, entendeu, para essas pessoas, porque, tipo, ajoelhar no milho e coisa do tipo, porque meu coração de homem, ele, ah, essa é a minha postura, mas a de Deus é diferente. E eu tô aqui, eu espero que esse vídeo chegue até essas pessoas, esses pastores, né, dizendo para vocês o seguinte: Deus está de mão aberta, estendida para vocês, tá certo? Estendida, para que vocês mudem o caminho de vocês enquanto é tempo, porque vocês podem enganar a quem for, mas a Deus vocês não enganam. No céu não tem advogado caro que livre a cara de vocês. No céu não tem pegar o jatinho e ir para um lugar onde a justiça de Deus não alcance, tá certo? Não tem. A verdade é que Deus, ele ama vocês, apesar do pecado terrível que vocês têm cometido, né? Que para mim vocês são pastores de mamon, tá certo? Por isso que vocês pregam tanto sobre dinheiro, tá certo? Mas eu não sou servo de mim mesmo, eu sou servo do Altíssimo, né? Do Deus Altíssimo. E ele me mandou vir falar isso a vocês. Mudem a postura de vocês enquanto é tempo. Vocês têm uma posição privilegiada dentro do reino de Deus, onde vocês têm púlpitos, vocês têm ouvidos para o qual vocês podem pregar e pregar a palavra sã, a doutrina apostólica de Cristo. E é isso que vocês têm que começar a fazer a partir de agora. E a doutrina sã de Cristo não é falar de Cristo, não é falar de Jesus. Isso é simples, vocês têm feito isso, falar de Jesus, mas vocês têm usado indevidamente o nome de Jesus para as finalidades de vocês, para conseguir riquezas, para conseguir boa vida, para conseguir coisas, acúmulo de coisas para vocês. Eu acho que vocês já receberam o suficiente. E o Senhor está dizendo a vocês: mudem enquanto é tempo. Eu me lembro do versículo que está em João capítulo 9, versículo 41. A versão que eu estou lendo é a King James, né? Em que Jesus diz aos fariseus: Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, portanto, vosso pecado permanece. Vocês vejam que Jesus aqui, ele está falando para os fariseus, vocês não têm como desculpa o não saber da palavra do Senhor, porque eles eram profundos estudiosos da palavra do Senhor.
A palavra fariseu deriva do sentido de zelosos, aqueles que zelam pelo cumprimento da palavra do Senhor, não só pelo conhecimento, mas pelo cumprimento da palavra do Senhor, né? Então, os fariseus, dentre todos, eram aqueles que não podiam alegar desconhecimento da palavra de Deus para não a cumpri-la, né? Vocês também, com décadas de ministério, de Bíblia na mão, entendeu? Falando com o Senhor, orando, é impossível que vocês não conheçam a verdade. Vocês podem virar de costa para elas, para essa verdade, né? Vocês podem fingir que não sabem, vocês podem enganar e mentir para vocês mesmos ao ponto de quase acreditarem que o que vocês estão fazendo é certo, mas vocês sabem que não é. E como disse Jesus aos fariseus, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, vocês estariam de boa, vocês seriam inocentes. Por quê? Porque vocês não saberiam. Mas, por vocês não serem cegos, então o pecado de vocês permanece. Ou seja, vocês estão pecando de caso pensado. Só que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que perdoa. E o povo de Nínive, volta a falar dele, é a prova disso. Vejam o exemplo do povo de Nínive, quando o profeta foi lá e pregou a eles, mesmo a contragosto, mesmo contra a vontade do profeta, quando o profeta decidiu obedecer a Deus e foi lá e pregou para Nínive, eles se arrependeram e foram perdoados por Deus. E mais do que isso, eles não só se arrependeram, eles modificaram o caminho deles. É a chamada metanoia, né? Do grego quer dizer mudança de pensamento. Mudança é uma conversão. O que é uma conversão? É você mudar o sentido de para onde você está indo. Quando a gente vê no Estatuto do Trânsito, por exemplo, falando sobre conversões, você está indo numa reta e você decide fazer uma conversão, ou seja, você faz uma curva, você entra em outro sentido. E é isso que o Senhor está convidando vocês a fazer. Não deixe que o orgulho de vocês ou a vergonha de, a uma altura dessas da vida, vocês admitirem o erro, o pecado de vocês e abandonarem essas más práticas. Não deixe que essa vergonha impeça vocês de serem salvos, porque a verdade é, o nosso Deus não mente e nem toma por inocente aquele que é culpado. E vocês sabem o peso que a mão do Senhor tem, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, o nosso Deus é aquele que abraça, mas ele também é fogo consumidor. Ele também é justo, ele também é juiz justo. E acredite, a voz daqueles que tropeçaram em vocês, pedras de tropeço, tem chegado até o céu. O Senhor não é cego, o Senhor tem visto. E até Ele, que tem uma paciência imensa, acredite, a paciência do Senhor não é infinita. Ela não é infinita. Não confunda o perdoar de Deus com complacência com o pecado. Não confunda. A palavra mesmo diz: aquele que pede perdão e abandona o seu pecado, encontra misericórdia do Senhor. E o Senhor disse: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vocês podem ter se esquecido, mas vocês não são os donos do Senhor. Vocês não são os donos da palavra de Deus. Ela existe por ela mesma, pelo Senhor. E ela não vai ser modificada por vocês mentirem para si mesmos, tentarem se convencer do contrário. Muito pelo contrário, ela vai se cumprir a despeito de vocês, daquilo que vocês acham, daquilo que vocês querem achar, da mentira que vocês querem contar a vocês mesmos.
Eu não estou fazendo um convite simplesmente aos fiéis que têm ido aos cultos que vocês pregam sendo enganados. Eu estou fazendo o convite da parte do Senhor, não meu mesmo, tá certo? Da parte do Senhor, dizendo: a mão está estendida por enquanto. Não se demore a aceitá-la. Peguem a mão do Senhor enquanto podem. Se arrependam dos seus pecados. Convertam os seus caminhos. Mudem agora, enquanto podem, pois a mão do Senhor não vai ficar estendida para sempre. Eu espero, mesmo tendo a minha opinião de homem a respeito de vocês, que não vale nada, porque aqui quem manda é ele e é a opinião dele que vale. Eu, eu espero que vocês sejam alcançados, de verdade. Que vocês mudem, que vocês usem o que vocês têm hoje, o pedestal que vocês têm hoje, o púlpito que vocês têm hoje, a estrutura que vocês têm hoje, para mostrar a modificação de caminho que vocês vão fazer. E eu espero realmente que vocês façam, porque senão, acredite, o Senhor não tomará por inocente aquele que é culpado. Não tomará. E vocês vão pagar um preço gigantesco, gigantesco por isso. Lembre-se da pregação do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembre do que ele falou. Muitos vão chegar lá dizendo que fizeram, que aconteceram, que profetizaram, que expulsaram demônios, que curaram enfermos. Ou seja, pessoas que eram cristãos. Porque Jesus foi muito claro em dizer: estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Então, se essas pessoas estão alegando diante do próprio Deus, dizendo: Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, ou seja, manifestaram os sinais daqueles que creram. Então, essas pessoas que estavam lá diante de Deus eram cristãos, mas eram cristãos que seguiram por uma rota errônea. E qual foi a resposta de Deus para elas? Apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Então, meus queridos, eu espero realmente que, diferentemente da minha opinião de homem a respeito de vocês, que eu acho que talvez vocês olhem para nesse vídeo e digam: quem é esse cara falando aí? Eu não sou ninguém. Ninguém. Eu não estou falando em meu nome. Eu não tenho nenhuma credencial para estar aqui dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um servo. O meu Senhor enviou a mensagem. Eu sou um servo. Apenas isso. Sou um pecador igual a vocês. Sou uma pessoa que depende completamente da misericórdia de Deus e que se pergunta todos os dias por que Deus escolheu me salvar, né? Por que Ele escolheu me salvar? Eu já pensei mil vezes, meu Deus, tem tantas pessoas que merecem bem mais do que eu, mas vocês perguntam quando chegarem lá no céu, vocês perguntam isso aí, tá bom? Então, eu espero realmente que vocês ouçam o que diz o Senhor hoje e não endureçam o coração de vocês. Nenhuma desculpa que vocês levantem vai ser aceita. Nenhuma. Só existe um caminho a seguir. E Deus não vai dar uma segunda opção. Fique com Deus e eu espero realmente que vocês consigam superar a vergonha, a timidez ou qualquer outro empecilho que seja que venha a querer impedir que vocês façam o certo. Um grande abraço, fique com Deus.